Curitiba, dia 16 de dezembro de 2014, está no ar o 35º programa Em Busca de Sentido. 35, gente, isso aqui tá demais. Daqui a pouco a gente chega aos 40 programas maravilhosos. O seguinte, esse programa, ele é o penúltimo do ano. Ah, como assim, João Paulo? Você vai abandonar a gente no final do ano? Vou abandoná-los, porque eu vou dar um respiro aí de, se eu não me engano, 2 semanas. Uma semana eu acho que eu vou dar abandonada em vocês, né? Deixa eu ver aqui o calendário desse final de ano. Isso, vai ter o programa do dia 22, o dia 29 não terá programa, e então terá programa dia 5 novamente. Uma semaninha sem me escutar, né, pra ver se, né, vocês sentem aquela falta, ficam com saudades, né? Às vezes é bom uma distância para fazer uma reaproximação, não é verdade? Então, gente, vamos então ter esse programa, o próximo programa, o 36º. Aí a gente para um pouquinho, fica uma semana aí, fica uns 15 dias sem se falar e voltamos dia 5 de janeiro de 2015, né? E então é isso, gente. Vamos seguir em frente, temos muita coisa para fazer hoje. Mandaram mesmo então as saudações, queridas saudações. Vieram me perguntar essa semana aí, João Paulo, essas saudações aí, como é que funciona? Quem é que recebe saudação sua? Quem recebe saudação minha, gente, normalmente é quem interage comigo ou na fanpage ou na minha página pessoal, ou então pessoalmente mesmo. Tem algumas pessoas que eu converso aí por Skype, tem outras pessoas que são meus amigos. Então quem está próximo de mim e sempre está falando, sempre está entrando em comunicação, eu mando abraço aqui no programa. Então se você quer receber abraço, quer ganhar um oi aqui na Rádio Vox, aqui no Em Busca de Sentido, é só você me escrever pedindo, gente. Não tem problema nenhum. Mando com todo carinho o abraço que você quiser. Certo? Então, vamos lá. Para as saudações de hoje. Queria mandar um abraço para Mariana Hoffman, Renato de Paula, Valbitar, Leandro Fonseca, Robson Ferreira, Paula Caroline, Amanda Miranda, Duda de Recife, Luísa Guzmão, Michael Miller, William Alves, Régia dos Santos, Carol Maldaner, Luísa Varela, Soraya Lima, Rose do Moncel, Andréa Ilbic, Matheus Medeiros. Queria mandar um abraço para o Matheus Chuminec, Wellington Anderson, Samuel Eduardo Bauer. É isso? Samuel, acho que é Samuel. Desculpa, Samuel. Samuel Eduardo Bauer, Maria Augusta Carvalho, Joniele Gomes, Daniela Maria Roseto, Ionara Ramos, Pedro Silva Limas, já foi? É isso. E queria mandar um abraço especial para a Ana Isabela, que sempre está aqui me ajudando no programa de agora em diante. Também queria mandar um abraço para o Fábio Leite. Fábio, muito obrigado pelo que você escreveu no post. Saiu lá um post do Danilo Gentili perguntando quem vocês querem aqui em 2015. E o Fábio colocou Em Busca de Sentido Rádio Vox. Hã? Que tal? 2015, ser entrevistado por Danilo Gentili? Isso ia ser demais, gente. Isso ia ser fenomenal. Obrigado, Fábio. Vai que, né? Vai que numa dessa funciona. Vai que numa dessa eu vou para a Rede Nacional, né? Junto com o Danilo Gentili. Então, muito obrigado, Fábio. Um abraço para você. Também queria mandar um abraço para o Francisco Scorsin. Eu divulguei na minha página um curso que o Chico está divulgando, que é o Ensine, o curso do Carlos Nadalim, Ensine seus filhos a ler. O que acontece? O Chico está divulgando, e se você comprar por meio do Chico, você ainda vai ganhar um bônus do Chico, que é o quê? O curso Educação da Imaginação para Crianças. Então, se você tem, gente, se você tem filho, você tem que conferir esse programa, Ensine seus filhos a ler. É excelente o professor Carlos Nadalim. Tá todo mundo falando dele, ele fez hangout aí esses tempos atrás com o Olavo, né? O sujeito tá sendo bem falado por aí. E o que acontece, então? Se você comprar pelo Francisco Scorsin, você ainda ganha um bônus dele,
que é a educação da imaginação para crianças. Então não perde, gente, tá lá na fanpage, é até hoje, tá bom? Até hoje, deixa eu ver, até que horas que vai hoje? Eu acho que até hoje às 23h30. Então se você tá ouvindo esse programa, já procura aí na fanpage, já procura o Francisco Scorsin e compra por meio dele, porque daí o Chico você vai ganhar o bônus dele, que é o curso de imaginação para crianças. Tá? Mas João Paulo, não tenho filhos. Mesmo assim é muito interessante o curso do Carlos Nadalim. E também poder entrar em contato com o Chico, né? E também, além de eu ter algumas novidades para o ano que vem, o Chico também vai vir com algumas novidades. Você vai ouvir ainda muito mais Você vai ouvir ainda eu falar bastante sobre o Chico. Olha eu travando a língua, né? Chega final do ano a gente vai travando tudo, até a língua. Vocês ainda vão ouvir falar muito do Chico aqui no programa, porque a gente vai fazer uma parceria aí ano que vem. Mas isso daí é segredo. Cenas dos próximos capítulos, certo? Então, Chico, um abraço para você, tá? Outra coisa que eu queria dizer. Domingo eu fui no Teatro Guaíra assistir. Eu e a Ana fomos lá assistir a 9ª Sinfonia de Beethoven, tá? Foi lindo, maravilhoso, tinha um coro gigantesco, foi bem massa. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque agora está chegando o final do ano, né? E uma das coisas que eu acho que seria interessante a gente fazer também, pensar um pouco pro ano que vem, é pensar também um pouco nessa coisa da música. E também agora, chegando no final do ano, seria interessante se você pudesse sentar e ouvir a 9ª Sinfonia do Beethoven, tá? Fica aí a minha dica musical de hoje, ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven. Pega um vídeo bom aí no YouTube, bota em alguma caixa e ouve a 9ª Sinfonia, porque eu fiquei bastante emocionado, né? Algumas partes me arrepiavam. Foi a primeira vez que eu vi a 9ª Sinfonia sendo tocada ao vivo, né? E então foi muito bonito. Então aí fica a minha dica, final do ano, você está querendo dar uma descansada, coloca a 9ª Sinfonia do Beethoven, é muito bonito. A parte que a gente mais conhece, que é a só chega lá no final, né, no 5º movimento. Então, gente, fica aí essa dica que me fez muito bem. E é incrível quanto a música, até mesmo a música clássica, instrumental, se você ficar ouvindo, prestando atenção nela, o quanto que ela faz você reavaliar algumas coisas e o quanto a música clássica supera, em grande parte, supera a música popular na questão de expressão de sentimentos, né? Quando você ouve ali o 2º movimento do Beethoven ali, que é um movimento mais acelerado, você percebe que aquilo, né, traz um pouco de batalha, traz uma ideia de guerra, e o Beethoven é bastante cíclico, né? Então as melodias dele são bastante cíclicas, então é algo que é fácil de você aprender, e também é interessante você ver que na ciclicidade, né, ou então nesses ciclos que o Beethoven vai fazendo, ele vai alterando alguns instrumentos, e isso vai fazendo com que você vá tendo percepções diferentes da mesma melodia, tá? O que é muito parecido com o que a gente às vezes sente, né, dentro da gente, né? Percepções diferentes do mesmo sentimento, e o Beethoven faz percepções diferentes de uma mesma melodia e serve muitas vezes como um símbolo pra gente, e essa música ela acaba expressando com uma qualidade muito boa. Então, quando você for ouvir a 9ª Sinfonia, presta muita atenção no 2º movimento, que eu acho maravilhoso. O 1º movimento ele é bastante tenso, né? Ele é bastante forte. O 3º movimento já é bem calmo, bem, né, maestoso, né? Como diz o nome do movimento. Ele é bem calmo, bem arrastado, assim. E até que no final entra com o 4º e 5º movimento, trazem aí o coro, né? O coro lindo, maravilhoso. Então fica aí essa dica, ó, hein? Que explicação. Um dia eu falo mais sobre música, gente. Hoje só foi uma explicação breve, tá? E também, né, aí também não quero, tem o Dante aí dando os seus programas aí de música, ele já deve ter dito isso muito mais, né? Então se você procurar aí na Rádio Vox, tem o Dante falando sobre música clássica, ele deve entender muito mais do que eu, que estou aqui dando apenas meus pitacos, certo? Então, gente, vamos seguir com o nosso programa.
Há 2 programas eu estou falando sobre ocupação. Ocupar o seu tempo, a sua vida. Certo? Há uns 2 programas atrás eu falei que eu ia ler um trecho da Ana Karenina que eu esqueci. Né? Pra você ver como estamos bem de memória nesse final de ano. Mas hoje eu vou ler, tá anotado aqui, hoje não passa, tá, gente? Mas o que eu venho falando aqui, né? Eu venho falando da questão da ocupação. Principalmente batendo na tecla daquela frase do Juan César Miller, aquela frase que eu acho maravilhosa. Se você não sabe o que fazer, faça o que deve, tá? Nesse sentido de você não sei qual que é o meu sentido da vida, não sei se eu faço psicologia e filosofia na faculdade, não sei se é o caso eu compro uma bicicleta, não sei o que fazer. Então faz o que você deve. Todo mundo tem algum dever, né? Vai, como eu já disse, né? Vai lavar uma louça, passar uma vassoura no chão, vai passar roupa, vai, sei lá, organizar o armário. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Sei lá, vai dar uma olhada no Facebook para dar uns unfriend, sei lá, né? Qualquer coisa do gênero. Mas assim, não sabe o que fazer? Faz o que deve. Daí o que eu disse também? Disse também que quanto mais a gente faz, mais a gente faz. Certo? Tem uma frase que é assim: se você quer que alguém faça alguma coisa, peça para a pessoa mais ocupada que existe. A frase é mais ou menos assim. Não ficou muito bonita, né? Na minha cabeça estava mais bonita. Mas a frase não ficou muito bonita. Mas é isso. Se você quer que algo seja feito, peça para quem está mais ocupado. Por quê? Porque quem está mais ocupado faz mais coisas. Certo? A ocupação gera uma intimidade com as atividades e faz com que você vá pegando intimidade em resolver problemas e isso fique mais fácil. Uma pessoa que não resolve nenhum problema, qualquer probleminha vira um problemão. Até trocar a lâmpada, gente. Né? Até ir na cozinha pegar um copo d'água. Até lavar uma louça. Tudo vira dificuldade para a pessoa que não tem ocupação. Para a pessoa que não faz o seu dever. Agora, aquela pessoa que faz o seu dever e está ali em dia, fazendo tudo, batalhando, é muito mais fácil você encontrar um horário, você encontrar uma disponibilidade dessa pessoa, porque ela está acostumada a fazer as coisas, do que aquela pessoa que não está acostumada a fazer as coisas. Certo? Então, basicamente, esse foi o resumo. Né? E também, né, antes que eu termine o resumo aqui, não posso esquecer, que também falei no programa passado, que muitas vezes quando a gente está com dificuldade em alguma coisa, é bom a gente fazer uma outra atividade, se ocupar de outra coisa, para que a dificuldade que a gente estava, poder abrir uma... Ai, desculpa, gente. Eu fui assassinado por um gato que tentou escalar minha perna. Ai, esse menor, filho da... isso são horas, esse menor, de tentar escalar minha perna, cacete. Ok, gente, pra vocês verem. Meu Deus. Caramba, cara, ele rasgou minha bermuda. Respira fundo. Né? Se eu não sei o que fazer com essas feridas, vou fazer o que eu devo, que é continuar o programa. Então, gente, onde é que eu tava? Caralho, esse menor, que dor, cara. Porra, gato. Vamos cortar essas unhas hoje, viu? Então, gente, desculpa a interrupção aqui. Meu Deus do céu. Nossa. Tá, gente, vamos lá, voltando. Então, muitas vezes... Fique parado aí. Muitas vezes, quando você não sabe o que fazer, você tem que fazer o que você deve. Você tem que seguir em frente com aquilo que você deve. E uma mudança... Isso, lembrei. E uma mudança de panorama pode te ajudar, tá? Ou seja, você tá com uma dificuldade no trabalho, às vezes você pegar e sair, dar uma volta, ou você fazer algo mais mecânico, né? Como eu tenho um amigo meu que faz faca. Então, volta e meia, ele vai lá, acho que é na garagem da casa da avó. Ele vai lá e faz umas facas, mas faca mesmo, assim, sabe? Bota lá na forma e pim, pim, esse tipo Idade Média mesmo.
e faz lá umas facas, ou seja, para ele é uma terapia, né? O pessoal fala, não, é terapêutico. Então, às vezes a gente precisa fazer isso. Até mesmo a atividade física serve como isso, né? Como meio de fazer isso. Ou seja, você vai e muda o panorama, né? Muda a atividade externa para ver se interiormente te dá mais alguma luz. Então, basicamente foi isso que eu disse no programa passado. O que eu quero dizer hoje para você é que hoje em dia nós estamos num mundo ansioso, né? Ou seja, nós estamos num mundo em que tudo nos gera ansiedade. E principalmente o Facebook, que é o meio de comunicação que a gente mais utiliza hoje em dia. Então o que acontece? É necessário que a gente perceba o quê? Que se ocupar de atividades sadias, se ocupar de algumas atividades da sua escolha ou de algum trabalho, é um meio de você fazer com que a ansiedade diminua, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente não faz muitas coisas, como eu já disse antes, qualquer atividade já é uma atividade muito grande. E nisso a nossa ansiedade vai lá em cima, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que quase nunca é convidado para sair, né? Tem dificuldade, né? Eu conheço uns amigos que falam, tem dificuldade com mulher, blá, blá. Vamos pegar um exemplo de um sujeito desse com uma dificuldade momentânea ou, né, biográfica, uma dificuldade existencial de se relacionar. Então ele tem um encontro, ou uma menina tímida tem um encontro. É claro que uma pessoa que, digamos, é o primeiro encontro em 7 meses, é claro que a pessoa vai ficar ansiosa. Não é verdade? É a primeira vez que eu vou sair em 1 ano que eu estou morando nessa cidade. É claro que a pessoa vai ficar ansiosa. Não é verdade? Então o que acontece? Essa pessoa, se ela fosse uma pessoa mais sociável, se ela tivesse mais possibilidades, é claro que um encontro, se ela tivesse mais encontros, ou saísse mais com os amigos, coisa e tal, é claro que um encontro desse não geraria tanta ansiedade. Mas como a pessoa é muito tímida, às vezes, né, no exemplo que eu estou dando aqui, a pessoa é muito tímida, quase nunca sai. Quando vai sair, isso é uma dificuldade, né? A mesma coisa funciona com as nossas atividades. Quando a gente não se ocupa, o que acontece? Qualquer ocupação vai gerar uma ansiedade maior do que geraria se nós já estivéssemos ocupados, né? Digo também, sempre uso isso como exemplo, né? Quando eu tinha poucos pacientes, os primeiros pacientes que eu atendi na minha vida, que Deus me perdoe, claro que eu não fui um bom psicólogo, porque eu estava mais nervoso que o paciente, o que acontecia? Claro que para mim aquilo era muito tenso, a primeira sessão com o paciente, porque eu não tinha intimidade com aquilo, eu não estava ocupado com essa atividade. Hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Atender a primeira consulta e saber lidar com a terapia. Claro que daqui 5 anos vai ser muito mais tranquilo, com o tempo vai melhorando, né? Ou seja, quanto mais ocupação e quanto mais compromisso você tiver com as coisas, mais fácil vai ser você honrar com seus compromissos e menos ansiedade você vai ter, certo? E também hoje, então, além de falar sobre isso, sobre essa diminuição da ansiedade, vou ler um trecho aqui para vocês do Ana Karenina. É a parte 3, capítulo 6, tá? Para quem tem o livro aí na mão. É assim, é um diálogo, tá? Que é o seguinte: puxa, que apetite você tem, hein? Estou ótimo. Você nem imagina como esse regime é benéfico contra toda sorte de tolices. Quero enriquecer a medicina com um conceito novo. Arbeituskur. É palavra russa, mas que significa o quê? Cura pelo trabalho. Quero enriquecer a medicina com um novo conceito. Cura pelo trabalho. Bem, mas pelo visto, você não tem necessidade disso. Sim, mas será útil para várias pessoas doentes dos nervos. Vou ler de novo, gente, sem a interrupção do alemão. Puxa, que apetite que você tá hoje, hein? Sim, estou ótimo. Você nem imagina como esse regime é benéfico contra toda sorte de tolices. Contra toda sorte de tolices. Quero enriquecer a medicina com um conceito novo. É a cura pelo trabalho. Bem, mas pelo visto, você não tem necessidade disso. Sim, mas será útil para várias pessoas doentes dos nervos. Então, gente, veja só, é benéfico contra toda sorte de tolices e vai ser útil para vários doentes dos nervos, a cura pelo trabalho, né? Aqui esse capítulo
é o momento em que um sujeito ele é dono de terras e ele vai ver como é que está o trabalho dos seus mujiques, né, dos seus empregados, e ele acaba trabalhando junto com eles, como se ele fosse um deles. E ele volta cansadíssimo, suado, esgotado, assim, mas com bastante apetite e super bem interiormente. Ou seja, por quê? Por causa da cura pelo trabalho, né? E claro que, com certeza, isso existe, gente, a cura pelo trabalho, tá? Ou seja, a cura pela ocupação. Então fica aí, né, fica aí essa conclusão desse tema que eu estava falando já faz algumas semanas, que é a ocupação da vida, tá? E a cura pelo trabalho, a cura por uma ocupação, por uma atividade. Porque se você não sabe o que fazer, faça o que deve, ou seja, a cura pelo dever. Muitas vezes a gente acredita que é pensando, raciocinando, tendo um tempo para nós que a gente vai conseguir resolver as nossas dificuldades. Mas a experiência prova que, né, e a vida também prova que o trabalho também cura. Tá? Ocupar-se, ser útil para você ou para o outro, isso é muito curativo. Certo? Então, por hoje acabamos por aqui. O nosso quadro aí, Psicologia Explicada. E vamos então para o próximo quadro, que é a leitura comentada. Então vamos lá. Leitura comentada de hoje. Vamos continuar então o Em Busca de Sentido. Eu estou aqui agora, hoje eu vou ler a página 20, 21 e metade da 22, tá? Que está escrito aqui, a primeira fase, recepção no campo de concentração. Certo? Para quem não sabe o que é leitura comentada, eu estou lendo o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Para quem não sabia, Em Busca de Sentido é o nome de um livro, tá? Do Viktor Frankl. Então eu estou lendo aqui, página 20 do livro, estamos lendo de pouquinho em pouquinho para ver se concluímos esse livro ainda, aí, sei lá, acho que ano que vem a gente vai conseguir concluir, né? Porque esse ano não vai dar, né? Então, vamos dar continuidade aí. A primeira fase, recepção no campo de concentração. A primeira fase, recepção no campo de concentração. Numa primeira classificação da enorme quantidade de material de observações sobre si mesmo, sobre os outros, do total de experiências e vivências passadas em campos de concentração, poderíamos distinguir 3 fases nas reações psicológicas do prisioneiro ante a vida no campo de concentração. A fase da recepção no campo, a fase da dita vida no campo de concentração e a fase após a soltura, ou melhor, a libertação do campo. Então nesse livro ele faz essas 3 fases, a recepção, a vida e depois quando a soltura. Tá? A estação ferroviária de Auschwitz. A primeira fase se caracteriza pelo que se poderia chamar de choque de recepção. É preciso lembrar que o efeito do choque psicológico pode preceder a recepção formal, dependendo das circunstâncias. Esse foi o caso, por exemplo, naquele transporte no qual eu mesmo cheguei a Auschwitz. Imagine-se a situação. O transporte de 1.500 pessoas está a caminho há alguns dias e noites. Em cada vagão do trem se estiram 80 pessoas sobre as suas bagagens, seus últimos haveres. As mochilas, bolsas, etc., empilhadas impedem quase toda a visão pelas janelas, deixando livre apenas um último vão na parte superior. Lá fora se divisa o primeiro clarão da aurora. Todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento, onde nos usariam para trabalhos forçados. Aparentemente, o trem para em algum lugar no meio da linha. Ninguém sabe ao certo se ainda estamos na Silésia ou já na Polônia. O apito estridente da locomotiva causa arrepios, ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por esta conduzida rumo a uma grande desgraça. O trem começa a manobrar frente a uma grande estação. De repente, do amontoado de gente, esperando ansiosamente no vagão, surge um grito. Olha a tabuleta! Auschwitz! Naquele momento,
não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes de câmaras de gás, fornos crematórios e execuções em massa. O trem avança lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar aos poucos a má notícia à sua desgraçada carga humana, Auschwitz. Agora a visão já está melhor. A aurora já permite ver a silhueta de um campo de concentração de colossais dimensões, estendendo-se por quilômetros à esquerda e à direita dos trilhos. Múltiplas cercas de arame farpado sem fio, torres de vigia, refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos, cinzentas no alvorecer, que avançam exaustas pelas ruas desoladas, totalmente retas, do campo de concentração, sem que ninguém saiba para onde. Aqui e ali se ouve um apito de comando, e ninguém sabe para quê. Em alguns de nós, o terror fica estampado no rosto. Eu pensava estar vendo certo número de cadafalsos, dos quais pendiam pessoas enforcadas. O horror tomava conta de mim, e isso era bom. Segundo a segundo e passo a passo, precisávamos nos defrontar com o horror. Finalmente chegamos à estação do desembarque. Lá fora, nenhuma movimentação ainda. De repente, brados de comando, daquele jeito peculiar, estridente e rude, que de agora em diante ouviríamos sempre de novo em todos os campos de concentração, cujo som é semelhante ao último berro de um homem assassinado, com uma diferença: o som também é rouco e fanhoso, como se saísse da garganta de um homem que tem de gritar constantemente assim porque está sendo constantemente assassinado. Abrem-se violentamente as portas do vagão e ele é invadido por um pequeno bando de prisioneiros trajando a roupa listrada típica de reclusos, cabeça raspada, porém muito bem alimentados. Falam todas as línguas europeias possíveis e irradiam todos uma jovialidade que neste momento a situação só pode mesmo ser grotesca. Como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha, assim o meu arraigado otimismo, que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações, se agarra a este fato. Não é tão má a aparência dessa gente. Eles estão visivelmente bem-humorados e até rindo. Quem diz que não chegarei também à situação relativamente boa e feliz desses prisioneiros? A psiquiatria conhece o quadro clínico da assim chamada ilusão de indulto. A pessoa condenada à morte, precisamente na hora da execução, começa a acreditar que ainda receberá um indulto justamente naquele último instante. Fazendo um parênteses aqui, gente. Né? A narração é maravilhosa, não tem nem o que ser, quase não tem o que ser dito, né? Mas só para deixar um pouco mais claro, esses prisioneiros que recebem, né, que vão receber os novos prisioneiros são os capos, né? Então são pessoas realmente mais bem alimentadas e realmente eles têm alguns benefícios. São aqueles que na semana passada e na leitura passada ele falou que são as pessoas que às vezes são até piores com os prisioneiros do que os próprios nazistas, né? Então, quando ele chega e vê esses prisioneiros, ele tem essa ilusão de indulto, ou seja, que é a ilusão de que naquele momento em que a pior coisa vai acontecer, vão me libertar, né? A pessoa que vai ser enforcada na última hora acredita que alguém vai falar para tudo, você está liberado, né? Então essa ilusão de indulto, o Frankl diz que todo prisioneiro teve, e mais ainda ele, porque ele tem uma teimosia ali com o otimismo dele, né? Seguindo, né? Assim também nós nos agarrávamos à esperança e acreditávamos até o último instante que não seria nem poderia ser tão ruim. Olha só o rosto rechonchudo e rosado desses prisioneiros.
Nem de longe sonhávamos que se tratava de uma elite, um grupo de prisioneiros escolhidos para receber os transportes dos milhares que, anos a fio, entravam diariamente pela estação de Auschwitz. Isso é, para tomar conta da sua bagagem juntamente com os valores nela ocultos, utensílios difíceis de conseguir naquela época e joias contrabandeadas. Auschwitz, naquele tempo, era, sem dúvida, um centro singular na Europa da última fase da guerra. A quantidade de ouro, prata, platina e brilhantes que ali se encontrava, não só nos gigantescos depósitos, mas ainda em mãos do pessoal da SS, bem como do grupo de prisioneiros que nos recebia, certamente não tinha paralelo. Certa vez, éramos 1.100 prisioneiros num único barracão, destinado a abrigar no máximo 200, esperando pelo transporte para campos menores, sentados, acocorados ou de pé no chão de terra, passando frio e com fome. Não havia lugar para todos se sentarem, menos ainda para se deitarem. Num período de 4 dias, recebemos uma única vez uma lasca de pão de 150 gramas. Naquela ocasião, presenciei, por exemplo, uma conversa em que o encarregado do barracão negociava um prendedor de gravata de platina encravado de brilhantes com um prisioneiro daquele grupo de elite. O grosso desses objetos, entretanto, acabava sendo trocado por aguardente. Não me lembro mais qual era o preço para o tanto de aguardente que desse para divertir-se numa noite. Só sei de uma coisa. Esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool. Quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior? Para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e no crematório, e que sabiam perfeitamente que, passando o seu turno, seriam substituídos por outro grupo e que seguiriam eles mesmos um dia o caminho daquelas vítimas cujos carrascos eram forçados a ser agora. Este grupo recebia álcool praticamente à vontade, até do pessoal da SS. Bem, gente, esse é só o começo do livro, né? E o Frankl deixa claro aqui a realidade que acontecia, né? Primeiro essa recepção, esse grito, né? Esse lugar horrível que todo mundo já ouvia falar, mas tinha medo e que, infelizmente, ele acabou caindo lá, né? Esse transporte já desumano, o transporte, já quando chegam lá, recebem gritos de homens com voz rouca, como se estivessem sendo assassinados naquele momento. Aqueles gritos não param durante todo o tempo no campo de concentração. Depois essa sensação de ilusão do indulto, que infelizmente não acontece. E também ele narra aqui, né, no final, além desse roubo, né, dos pertences, de dinheiro, de platina, de brilhantes, também essa realidade dos prisioneiros que tinham que trabalhar no crematório e que tinham que fazer o trabalho de assassinar, né, matar seus próprios, também outros prisioneiros, né, seus parentes, não seus parentes, mas, né, também judeus, também na mesma situação, as pessoas que também estavam na mesma situação que eles e que sabiam que um dia seria a vez deles de entrar na câmara de gás. Então com certeza esse livro ele é bastante impactante, bastante forte, mas a gente vai ler tudo para a gente poder entender como que um homem que passou, só de ler esse trechinho aqui, como que um homem que passou por isso consegue ser tão bem-humorado e criar uma teoria tão boa e tão positiva quanto é a logoterapia. Então, semana que vem a gente volta, continuando aqui, daí vai ter a primeira seleção, a desinfectação. A gente continua lendo aqui os capítulos desse livro e vamos acompanhar a história do Viktor Frankl para então a gente entender melhor a logoterapia, né? E para vocês também, assim de novo eu rever também o quanto a vida do Frankl é atrelada à logoterapia, tá? Então é isso, gente. Semana que vem então voltamos aí com o programa 36, retrospectiva do ano, que tal? Maravilha? Vamos fazer uma retrospectiva de todo esse ano que começou em abril aí com o programa. Vamos dar uma olhada em todos os temas.
para a gente concluir esse ano de forma positiva, relembrando tudo que a gente fez aqui no programa, e para que assim a gente possa concluir essa etapa, esse momento de novos ares, e então ano que vem continuar com o programa e assim por diante, gente. A pretensão é não parar, certo? Então você pode me encontrar no facebook.com/, em busca de sentido Radiovox. Pode me encontrar no e-mail também, em busca de sentido radiovox@gmail.com. Só eu leio esse e-mail, então você pode me escrever, você vai conversar diretamente comigo. E também você me encontra na radiovox.org, e além de me encontrar lá, você encontra várias pessoas tão boas, com programas, com temas tão interessantes quanto esse, como a psicologia, e você pode aí desfrutar de outros vários temas com pessoas excelentes. Tá bom, gente? Então a gente se encontra semana que vem. Um grande abraço e até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.